Quais são as modalidades de atendimento em saúde mental? O tratamento é feito somente para os pacientes ou também pensado para os familiares? Para a gente poder esclarecer um pouquinho essas questões, eu convidei a psicóloga Rafaela Coelho, que coordena um serviço de hospital dia, para a gente fazer um bate-papo aqui para esclarecer essas questões. Então, se você quer saber um pouco mais como é que funciona os serviços de saúde mental, fica aqui com a gente neste vídeo. Olá, eu sou a psicóloga Ana Luísa e eu estou aqui com a psicóloga Rafaela Coelho e hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre a questão das modalidades de atendimento em saúde mental. Obrigada, Rafa, por estar aqui. Acho que assim, uma coisa que a gente vê na clínica, né, é de que as pessoas têm muito questionamentos sobre qual tipo de tratamento que ela precisa ir e muito preconceito também com algumas modalidades de atendimento, que é o que a gente fala, por exemplo, principalmente em relação à internação integral, né, que é aquela da hospitalização, que a pessoa vai, dorme, acorda, fica lá direto, como em qualquer outro problema de saúde. Então, se a pessoa tem um ataque cardíaco, se a pessoa está com a diabetes descompensada, enfim, isso não existe somente para a saúde mental, mas o que pelo menos é a minha visão é que para a saúde mental as pessoas têm muito preconceito com isso, né? Seja do próprio paciente, da família e da sociedade, tipo, como assim foi internado, né? E às vezes as pessoas também acham que internação serve somente para surtos psicóticos e não serve somente para surtos psicóticos. O que você acha, Rafa? Isso assusta, né? Essa falta de conhecimento, esse preconceito da própria pessoa em si, né? Em aceitar que existe essa condição de adoecimento em relação à sua condição psíquica, é algo que afasta dos tratamentos de uma forma geral, né? Tanto da condição de ambulatório, quanto da condição de internação integral e da condição de semi-internação também, que é o contexto do hospital dia. Que a gente já vai explicar o que é, né? Acho que só para a gente poder esclarecer alguns pontos, né? Por que eu convidei a Rafaela para a gente poder estar falando aqui? Nós duas atuamos em uma internação integral, né, em uma hospitalização fechada, e também atuamos, ela continua, eu saí, mas eu coordenei também um serviço de hospital dia por 6 anos, e hoje quem coordena esse mesmo serviço é a Rafaela. Então, como a gente tem uma experiência ali com consultório, com internação integral, com hospital dia, acho que é interessante a gente bater um papo um pouco sobre isso, né, Rafa? Acho que um pouco para esclarecer algumas coisas, porque a nossa experiência, tanto na internação fechada como no hospital dia, é de que às vezes as pessoas vêm desesperadas, achando que é uma prisão, tem aquela visão, e que não é à toa, porque tem muito disso que realmente foi muito real, e ainda em alguns serviços isso ainda é, infelizmente, a questão dos manicômios ali, onde as pessoas eram tratadas igual lixo, né? E isso, infelizmente, está marcado na história da psiquiatria. Mas não vamos falar sobre essa questão ali da história, mas acho que é principalmente sobre essa questão, por exemplo, para que serve? Então, quando que a pessoa precisa ir, quais são as modalidades básicas, e aí que a gente vai falar aqui é o ambulatorial, que é o consultório. Então, quando você vai até o consultório do psicólogo, do psiquiatra, enfim, tem um hospital dia, que é uma semi-internação, que é o paciente vai de manhã, passa o dia lá e no final da tarde volta para casa, e a internação integral, que é aquela que a pessoa fica hospitalizada direto lá, né? Então, basicamente, são essas 3 modalidades de tratamento. E para que serve cada um? Então, quando que a pessoa precisa de tratamento no consultório, no hospital dia e na internação integral? Que acho que essa é uma grande dúvida das pessoas, né? O que você vê? Os pacientes que chegam para esse serviço de hospital dia já são pacientes que já passaram pelo atendimento ambulatorial, que já fazem inclusive aí algum tipo de segmento, inclusive já tiveram uma experiência na internação fechada, né, e que agravaram sintoma, né, de alguma maneira o atendimento ambulatorial não foi tão efetivo assim a nível de resposta e receberam encaminhamento para esse serviço semi-intensivo, né? Então são pessoas que de alguma maneira perderam a autonomia da sua vida em algumas áreas, né, que têm prejuízos inclusive no seu autocuidado, nas relações interpessoais,
na questão laboral, já não conseguem mais executar suas questões profissionais, e que um atendimento ambulatorial uma vez na semana, né, de 50 minutos que seja, já não está mais sendo tão efetivo assim. Então, são pacientes que recebem o encaminhamento para o tratamento em hospital dia. Eu acho que uma coisa que é interessante de pensar sobre o que é perda do grau de autonomia, né? E aí tem também níveis de perda de autonomia. Então, se a gente considerar a pessoa não está mais conseguindo ir trabalhar, então por mais que ela sabe que é importante ela ir, ela não consegue ir, seja por uma depressão, seja por um pânico, seja por um quadro de mania, seja por um surto psicótico, enfim. A pessoa, ela perdeu a autonomia dela, por exemplo, no momento em que ela não consegue, ela precisa comprar um presente e ela não consegue ir no shopping, né? Ela precisa ter o autocuidado básico, que é tomar banho, escovar os dentes, ela não consegue. Exato. Então, isso que a gente chama ali de que ela perdeu um certo grau de autonomia, né? E você que está hoje ali no HD, o que você percebe ali, e acho que outro ponto que eu falei e que é importante a gente ressaltar, é que seja hospital dia, seja internação integral, elas não são feitas somente para psicose e para, por exemplo, dependência química, que geralmente são os mais conhecidos, né? Então, outros quadros de transtornos mentais também acabam muitas vezes precisando de um tratamento mais intensivo, seja um HD ou seja uma internação fechada. Mas você que está hoje ali no HD, Rafa, o que você percebe do que vem chegando mais para um HD? Você sente que as pessoas ainda têm muito preconceito, os familiares, com a questão da pandemia, que teve muita gente que piorou, como é que você percebeu ali o HD? Sim, nós recebemos de fato, né, uma quantidade significativa em relação à dependência de substância química, sim, mas também recebemos hoje em dia quadros de ansiedade muito importante, crises, né, de ansiedade, quadro de pânico, depressão, né, com a pandemia. Isso aumentou bastante, né, por conta das perdas, né, lutos que estão sendo aí elaborados de uma maneira muito sofrida e que precisam sim de um auxílio profissional. E jovens, né, de um suporte profissional e jovens, né, hoje em dia nós recebemos muitos jovens com um quadro de ansiedade altíssimo, né, com crises de ansiedade que realmente está tirando a autonomia desses jovens a nível de estudo, a nível de socializar, né? A pandemia ela veio realmente, ela tirou muito essa possibilidade dessa interação, desse contato, mas também abriu porta para que se manifestassem esses quadros mais ansiosos e depressivos, né? Então, estamos recebendo quadros ansiosos, depressão, transtornos de personalidade, as compulsões de uma forma geral. Então, é um público que está aí vasto, não está só direcionado para dependência química nem para surto psicótico. E você acha que com a pandemia o preconceito deu uma baixada ou continua o mesmo? Eu acho que a gente vem tentando, né, fazer com que realmente baixe, com que as pessoas vejam isso de uma forma mais aberta, né, e fazendo parte, inclusive, dessa nossa rotina, né, tentando não ter um olhar preconceituoso, mas o preconceito ele está aí. Ele ainda é bastante presente, ele dificulta faz com que as pessoas não cheguem, inclusive, ao consultório para que o tratamento ele seja efetivo ali no início e que vá contribuir para que ele vá cronificando, né? E chegue no estágio onde realmente a pessoa perde essa autonomia e precisa de um auxílio mais intensivo, não somente no ambulatório. Então, só para a gente poder ser bem objetiva, né? Basicamente, o conceito de que a gente utiliza, que uma pessoa precisa de uma internação integral, é se ela corre risco de vida. Então, se aquela pessoa ela corre risco de vida, ela precisa sim de uma internação integral, só que não é qualquer internação, né? Acho que é de procurar uma clínica onde tem uma equipe interdisciplinar, onde tenha psiquiatra, onde tenha as questões da clínica médica também. Então, a clínica precisa saber como é que está a saúde geral dessa pessoa, precisa ter psicólogo, terapia ocupacional,
e arte-terapia, enfim, né, educação física. Então é uma clínica que tenha, esse é o ideal, esse é o mundo ideal, né? Logicamente a gente não tem uma questão ali do nosso país, tem uma questão das políticas públicas, e aí vem aqui a minha crítica em relação ao que muitas vezes a gente tem hoje. Mas enfim, quando a gente fala de internação integral, a gente está dizendo de que aquela pessoa está correndo risco de vida, seja pelo abuso de substâncias químicas, né? Seja o risco de suicídio, seja o risco também de colocar a vida do outro em perigo, né? Então são questões ali que é avaliado, porém a avaliação precisa ser feita por uma equipe, por um médico junto, enfim, não é tão simples assim, eu vou lá interno e pronto, não é assim. Internação séria é aquela que uma equipe avalia e a equipe vai dizer se aquela pessoa realmente precisa de internação ou não, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, então, quando a gente fala de HD, a gente está dizendo sim de alguém que está correndo, que já perdeu um grau de autonomia. O HD também é muito eficaz quando a pessoa sai de uma internação integral, né? E aí ela sai de uma internação integral e já vai jogada pelo mundo. Não, vai para HD e aí ela vai sentindo ali, ela tem um suporte grande e tá ali sociabilizando, tá na casa, tá com a família e tendo um suporte grande. Então também é muito indicado para isso. Então, no hospital dia, né, a gente recebe as pessoas que estão aí apresentando um agravamento da sintomatologia, né, que já vieram de um acompanhamento ambulatorial ou de uma internação integral para dar continuidade a esse processo, e que apresentam sintomas graves, né, que muitas vezes, inclusive, podem colocar em risco a sua própria vida. Então, é feita uma avaliação pela equipe, né, sobre a sua sintomatologia, a intensidade, a frequência, é avaliado inclusive risco de suicídio, é envolvida a família, porque existem alguns combinados que a gente precisa fazer junto com essa família em relação a acompanhamento, em relação à medicação, né? E aí você pegou o gancho que eu queria pegar também, sobre falar se o tratamento é só para o paciente ou também para a família, né? Como é que fica a família nessa história? O tratamento ele é direcionado ao paciente, né? O principal agente provedor aí dessa mudança é realmente o paciente, mas a família também é envolvida, né? Porque a gente entende que dentro desse contexto familiar, dentro dessa psicodinâmica, através do adoecimento do seu familiar, também existe uma mudança. Exatamente. Né? Muitas vezes a família, ela adoece junto e não sabe. Né? Não sabe. Às vezes não, acho que 99,9% da família é inevitável. Exato. Né? Acaba adoecendo junto. Assusta, né? Falar assim, vai assustar a família. Mas porque real. acho que é do mesmo jeito que a gente fala de uma questão de saúde, as pessoas têm dificuldade de falar de saúde mental achando que é outra coisa, mas quando a gente fala de uma saúde física, então vamos supor, um familiar tem um derrame, isso mexe com a família toda, porque a família toda tem que se reorganizar, se mobiliza, se reorganiza, afeta, mexe, meu Deus, o que aconteceu, será que vai ficar bem, será que não vai? E aí alguém tem que acompanhar no hospital, alguém tem que acompanhar nos exames em casa, já precisa de suporte, enfim, tem um ataque cardíaco, a mesma coisa. Então é lógico que uma pessoa que tem uma questão de saúde mental, como uma pessoa que tem uma questão de saúde física, afeta a família. Exato. Mas não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma sintomatologia, não é isso. Mas é que as pessoas que estão próximas e que amam, enfim, acabam sendo afetadas. Sim. Né? E envolver a família não significa que esse familiar ele vai estar incluso no tratamento semi-intensivo diário. Vai ser obrigado a se tratar, né? Não é isso. Né? Mas é para que cada um olhe a sua parte, né? Até porque esse paciente, quando ele vai melhorando, inclusive, se essa família não acompanha o processo em si, ela também se perde, né? Exatamente. E muitas vezes acaba tendo uma interferência negativa, né, na evolução da melhora desse paciente. Então, a família ela é envolvida tanto nesse contexto protetivo quanto no contexto de psicoeducação, de entendimento, né, do que é o transtorno, até onde eu posso ajudar, né, como que eu posso cuidar também de mim, né, para me diferenciar desse familiar que está adoecido e que eu estou me dedicando a esse processo. Por isso que é fundamental que a família também tenha esse suporte, né? Seja pelo serviço de hospital dia, seja pelo serviço ali da internação integral. Às vezes a família não se sente à vontade
então vai procurar um suporte espaço, fora, mas que é importante, né, do quanto que afeta. Exato. Né? Então, realmente, dentro desse contexto do tratamento em si, do suporte do hospital dia, existe um espaço que é direcionado somente para esse familiar, para que ele tenha acesso à temática que está sendo tratada, para que esclareça as dúvidas, para que se sinta, inclusive, acolhido dentro desse espaço em comum com as outras famílias também. Né? Que saiba que não está sozinho, que não é só com ele e que tem um caminho de esperança, de melhora em si, né? Porque muitas vezes nem isso é entendido. Você está tão ali envolvido, o sofrimento toma conta, que você não vê um futuro, né, de melhora, que você não vê uma esperança. Então, quando você faz parte desse contexto, você percebe que sim, você não está sozinho, esse sofrimento é algo em comum e que inclusive tem uma possibilidade de melhora. E acho que já fica até a dica para quem vai procurar tratamento, qual serviço procurar, né? Veja se esse serviço oferece essa troca com a família. Serviços, e aí eu vou aqui generalizar, obviamente, porque eu não tenho como saber de todos os serviços, mas na minha visão, um serviço que acaba fechando muito com a família, no sentido de, a gente não pode falar nada, não pode contar nada, então a pessoa está aqui e aí não pode saber. Eu desconfie de que tem alguma coisa ali, porque é importante que a família tenha o acompanhamento sim e saiba sim do que está acontecendo com aquele familiar que está, seja no hospital dia ou seja principalmente numa internação integral, que a pessoa fica lá direto e a família precisa sim saber do que acontece lá, né? Exato, eu concordo com você, né? Um espaço, um serviço que restringe essas informações, que restringe esse contato, me questiona em relação de fato, a efetividade do tratamento. O que está acontecendo ali, né? Exato, né? Por que esconder? Pelo contrário, né? A gente precisa passar a informação, passar o conhecimento, trazer essa família junto para realmente caminhar com esse progresso, caminhar com essa melhora desse familiar que está em tratamento e não distanciar. Exatamente. Então a gente falou um pouquinho da internação integral, falamos do HD, falamos um pouco da família e o consultório. Né? Quando que a pessoa procura o consultório. Então, quando basicamente a gente está falando desses 3 modelos, e depois um outro vídeo a gente fala sobre CAPS, enfim, mas assim, quando a gente pensa em consultório, a gente não está dizendo somente para casos de transtornos mentais. Então, sim, existem casos de transtornos mentais onde a pessoa não perdeu completamente a autonomia dela, então ela pode ser tratada assim no consultório, que a gente chama de ambulatorial, com psiquiatra, psicólogo, às vezes não precisa de psiquiatra, porque mais uma vez não são casos de necessariamente que já desenvolveu uma questão de transtorno mental, né? Então às vezes pode, e aí tem um vídeo onde eu até falo, vou deixar aqui em cima o link, que eu falo sobre alguns motivos principais para a pessoa procurar ajuda psicológica, né? O que faz. Então não, aí a coisa é muito mais ampla, né? Sim. Então, só pra gente finalizar esse vídeo, o que você gostaria ali de deixar como mensagem para as pessoas que ainda têm um preconceito grande em procurar ajuda, em aceitar ajuda, né? De algo mais intensivo. É o aceitar, é o procurar, né? Algo que fica ali realmente muito bloqueado por esse preconceito, né? Como você bem falou, quando são questões físicas, acho que a gente dá uma atenção maior, né? Quando são questões mais subjetivas, psíquicas, a gente acaba até se negligenciando, né? Muitas vezes esses sintomas, esses incômodos, eles vêm se apresentando já há um certo tempo e por essa relutância, né, quando a gente realmente procura ajuda, é algo que já está instalado, que vai se agravando e que poderia ter sido acompanhado, tratado no momento prévio, né? Com um prognóstico diferente do que de repente já desse direcionamento para algo mais intensivo. Então acho que a mensagem não deixe para depois. Exato, acho que a mensagem final acho que é priorizar, né? Estar alerta a esses sinais, né? E dar atenção a isso, não minimizar, não subjugar. Está acontecendo, procura ajuda, né? Vai, marca a tua consulta, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, mas isso começa com a gente, né? O preconceito ele vem, óbvio, tem uma influência externa, mas quem credencia somos nós. Quem sabe do sofrimento somos nós. Então, acho que a validação dessa procura também tem que partir da gente, né? Sim. Então, acho que essa é a mensagem final. Acho que tem que ser credenciado. É um sofrimento e precisa ser visto dessa forma.
fazer isso por você mesmo, né? Exato. E acho que tem uma coisa também que a gente sempre diz, é que quanto mais tempo você fica mal, mais o teu cérebro se acostuma com isso. E aí fica mais difícil da gente conseguir tirar desse quadro. Então, a pessoa ficou mal, rapidamente vai procurar ajuda. Porque quanto mais tempo você fica mal, mais isso vai entrando ali, vamos dizer assim, pro teu cérebro, e aquilo se torna comum. E aí, às vezes as pessoas realmente acham que não é possível viver de uma maneira diferente. Né? Porque tá tanto tempo daquele jeito, e aí o tratamento acaba sendo muito mais lento, mais complicado, vamos dizer assim. Então procure ajuda. Não tenha esse preconceito todo. Eu acho que com a pandemia, o único lado ali que eu vejo positivo foi que justamente falou-se muito mais sobre saúde mental. Então, quando falou-se muito mais sobre saúde mental, a gente tem conseguido ali quebrar alguns paradigmas, né? O que é ótimo. E é isso, né? Continuamos nessa busca constante. Continuamos nessa luta. Exato. Se você tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou bem esclarecido, escreve aqui pra gente, que a gente pode fazer outro vídeo ou a gente tira a sua dúvida por aqui mesmo, né? Exato. E lembrando que se você tá aqui, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu entendo que se você tá aqui é porque você gosta desse conteúdo, então fica aqui com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau!